Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram, queridos? Que diz assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou repetir: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão já fez a oração. Amém? Então vamos dar continuidade à palavra do Senhor. Irmãos, estamos diante de um tema muito interessante, que minha família, meu porto seguro. É um tema muito forte e muito interessante. E quando fala de família, fala de projeto de Deus. É Deus que projetou a família. E mediante esse texto que a gente acabamos de mencionar, a gente pegamos a parte B, mas se você pegar a partir do versículo 1 até o versículo 13, é Josué lembrando das maravilhas que Deus fez. Desde Abraão, desde seu pai Terá, e vai vendo, até chegar no Egito e Deus libertar o povo. E do verso de número 14 até o verso 25, vai falar sobre um concerto que Josué queria fazer com o povo. Um concerto que o povo deveria fazer com Deus. Que concerto é esse, pastor? Vou ser resumido, rapidinho, me entrar onde eu preciso falar nesse contexto, porque o povo estava servindo a outros deuses, não estava servindo ao Senhor conforme. Então Deus, através de Josué, ele pede para que o povo se consertasse diante de Deus. E quando Josué se levanta para dizer isso a todo o povo, quando ele se reúne o povo, Josué ele diz para o povo que era para eles escolherem a quem deuses a qual deveriam servir. Se seriam os deuses, aleluia, daquele povo onde eles estavam vivendo, que era dos amorreus, ou dos seus pais, mas ou servisse ao Deus de Israel. Então era para eles fazerem uma escolha, escolhessem um caminho. E mediante a isso, o próprio Josué, como líder do povo, ele junta o povo e pede para que o povo escolhesse a qual Deus servir. Só que quando ele diz ao povo para escolher, ele já dá a sua resposta como líder daquele povo. É onde a gente lemos que vai dizer: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele fala eu e a minha casa, ele está falando de parede, ele está falando da esposa e filhos. Quando ele fala de servir ao Senhor, irmãos, é toda a sua casa. Quando Josué ele faz essa declaração, esse compromisso firme, aleluia, com Deus, Josué ele desafia o povo a escolher ao Senhor em vez dos ídolos. Por isso que Josué ele fala com as suas próprias palavras: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele falasse: olha, nós vamos servir ao Senhor, agora vocês decidem a quem servir. Porque Josué, como líder, ele servia como exemplo. E nós sabemos que eu que sou pai, e para quem é pai, para quem é mãe, sabe que vocês são exemplo para os seus filhos. O exemplo dele não é a professora da escola. O exemplo deles não é os alunos que estudam com eles, mas sim o pai e a mãe. Porque quando se relata a família, abrange toda a família. Abrange o pai, abrange a mãe, abrange os filhos. Os filhos andam conforme os ensinamentos que os próprios pais dão a eles. Da forma que o pai e a mãe os tratam ou se tratam, se espelha aos filhos. Você quer ver uma coisa interessante? É você ver o seu filho e ver o pai. Você vê minha filha, não pôde vir, ela quis ficar com a mãe, tem 4 aninhos, olhando para ela, você vê o pastor. É a cara do pastor, só viu branca. Puxou o lado da mãe, mas é a cara do pastor. E a gente como pai, a gente como mãe, a gente instrui os nossos filhos. Isso abrange a família. Você
refúgio, para a minha casa ser o meu porto seguro, a minha casa precisa estar no altar. Não, vou ter que repetir isso. Para a minha casa servir como porto seguro, a minha casa tem que estar no altar. Que casa, pastor? Eu, a minha esposa e os meus filhos. A gente devemos aprender que os nossos filhos não andam conforme as suas vontades. Não. Eles vão andar conforme a vontade da mãe e a vontade do pai. Só que hoje as coisas estão mudando de contexto. Os filhos estão mandando nos pais. A mãe fala, vai lá, meu filho. Não, mamãe, não quero ir não, tu tá bem, eu vou. A gente devemos entender que o pai e a mãe ainda é uma autoridade dentro da casa. E os filhos têm que entender isso. Não quer dizer que eu sou pai, sou sacerdote, quando a palavra diz que o homem é a cabeça da casa. Não quer dizer que eu tenho que tratar com ignorância ou com algo dessa forma. Não, é tratar com amor e mostrar autoridade sobre eles. Assim se relata o pai e relata a mãe. É por isso que hoje a gente devemos, é por isso que os filhos hoje, muitas das vezes, crescem sem respeitar a mãe e sem respeitar o pai. Crescem sem saber os princípios bíblicos de obediência aos pais. Culpa do pastor? Não. É culpa da professora? Não. É culpa dos pais. Porque quem ensina são os pais. Quem direciona são os pais. É os pais que dizem não ou dizem sim para eles. Então, para minha casa ser o meu porto seguro, eu preciso direcionar os meus filhos no caminho que eles devem andar. Aí vem para mim e para você uma pergunta hoje: aonde o teu filho tem andado hoje? O que vocês têm ensinado para os seus filhos? Estou falando de família. Porque quando Josué decide dizer, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele também está abrangindo os seus filhos. Porque a rédea dos filhos se entrega ao pai e à mãe. Os filhos não fazem o que querem. É por isso que temos um mandamento, um único mandamento com promessa. E isso vale para os filhos. Que se você honrar teu pai e tua mãe, seus dias serão prolongados na terra. Quando fala prolongado, você vai ter uma vida de sucesso. Isso se diz filhos. Mas os filhos que obedecem, os filhos que respeitam a autoridade que está sobre eles. E isso quem ensina, pastor? Os pais. Isso não é a obrigação do pastor, sim dos pais. Porque os filhos não moram na igreja, eles moram na casa dos pais. Não podemos transferir essa responsabilidade para outros, essa responsabilidade é sua. É por isso que hoje temos uma mortandade grande dos jovens que não chegam aos 18, não chegam aos 20. Isso lá se chegar aos 16. Então nós devemos entender, aleluia, você, dizendo para pessoas aqui, interessante isso, você que perdeu a rédea da sua casa, ei, volte com a rédea. Volte, querido. Porque eu vivia numa época onde eu tinha meus 8 anos de idade e minha mãe ia para a escola com a mangueira e sentava na sala e dizia, você vai aprender. Só que hoje essa época acabou. Mas isso não quer dizer que você não pode pegar a rédea dos seus filhos e ensiná-los o caminho. Aleluia. E o mais interessante, irmãos, aleluia, do texto que fala em Provérbios, que o nosso dever de pais é conduzir o filho no caminho, não é no. Quando fala no, é você estar com ele no caminho. É falar assim, ô João, ô Bertano, fala para a igreja do pastor, vai lá no culto. O pai e a mãe ficam em casa de televisão, fazendo outras coisas. Você está mostrando para ele o caminho, mas não é o caminho, é no. Você também tem que estar no caminho.
junto com seus filhos. E quando a gente fala de porto seguro, estamos falando de refúgio, proteção, estabilidade emocional. Estamos falando de família. Você quer uma estabilidade emocional? É a gente pegar de uma forma diferente o texto de Naamã, que fala lá em 2 Reis 5, vai dizer sobre o chefe do rei da Síria, um chefe do exército do rei da Síria, um homem respeitado, um homem que lutava fora, um homem que ganhava muitas guerras, mas quando chegava em casa, tirava a armadura, só a esposa e só os filhos sabiam o que ele estava enfrentando. Aí você fala comigo, trazendo isso para dentro da família, ele estava enfrentando estabilidade emocional. O que é isso, pastor? Lá fora eu estou forte, mas dentro da minha casa eu posso me rasgar, porque a minha família me conhece, a minha esposa me conhece, meus filhos me conhecem. Eu não estou dizendo de lepra, de pecado, não. Eu estou dizendo de uma estabilidade emocional. O que é isso, pastor? É passar por momentos difíceis fora de casa, no trabalho, seja onde for, e saber que chegar em casa com uma esposa amorosa, os filhos amorosos, aonde vai trazer essa alegria que talvez você perdeu lá fora. Isso é refúgio, isso é porto seguro. É você chegar em casa, pastor, e ter um momento de paz e de harmonia. Mas a pior coisa é quando você chega em casa com a cabeça cheia do trabalho e chega em casa já com a guerra já montada. Aí já não é mais um refúgio, já não é mais uma proteção, uma estabilidade emocional, não, já é guerra. Já não é um local onde eu posso me refugiar. O que é que você está dizendo, pastor? Estou falando sobre família. Família, gente, vamos enfrentar momentos difíceis, irmãos. Difíceis. Na família, a gente vamos, aleluia, a sofrer perdas. Na família, a gente vamos aprender, aleluia, a faltar coisas. É dentro de casa, é na família. Mas aí a gente sabemos que a família que serve ao Senhor e que teme ao Senhor é uma família que ora, é uma família que jejuma, é uma família que busca. Vou dizer bem claro, ele sai da porta estreita e vai para a larga, ele muda de caminho, mas ele sabe aonde retornar ao caminho. Por quê, pastor? Porque o pai e a mãe os ensinou no caminho. Porque vai chegar um dia que os teus filhos vão crescer e eles vão escolher o caminho deles. Mas a sua parte como pai e mãe você fez. Você ensinou o caminho, direcionou eles o caminho. Porque o detalhe não é só vir para um culto, é bom, você está aqui, é bom, mas é bom quando você se entrega para Ele. Aleluia! O gostoso é quando você se entrega ao Senhor por inteiro. Eu costumo dizer que Jesus não quer só a sua alma, Ele quer o teu corpo, alma e espírito. Ele te quer por inteiro. Ele não quer a sua família por metade. Ele quer a tua esposa, Ele quer a tua esposa, Ele quer os teus filhos. Glória a Deus. Ele quer toda a tua casa. Aí vamos imaginar que você está a vizinho de uma casa de quem é crente, de quem serve o Senhor. Aí você vê uma família que não grita, uma família que não xinga, uma família que não volta a dela para lá e para cá, mas é uma família tranquila, uma família de paz. Aí o vizinho vai falar, mas como é que eles conseguem ter paz e eu aqui nessa guerra? Mas aí que está o detalhe, você, aleluia, que está no porto seguro que é a sua família, você que está com a sua família no altar, vai servir de exemplo àquela família que é o seu vizinho, que vai querer servir o mesmo Jesus que tu serve. Aleluia. Porque a maior parte da nossa vida não passamos dentro da igreja, passamos dentro da nossa casa, irmãos. Na igreja você vem prestar um culto a Deus, irmãos. Você vem adorar o Senhor. Eu costumo dizer nas minhas congregações, você vem recarregar a sua energia. A maior parte você passa dentro da sua casa.
Lá tem que ser um refúgio para você. Lá tem que ser o seu porto seguro. Você tem que sair do seu trabalho doido para voltar para casa, para encontrar com a sua esposa, para encontrar com os seus filhos. Mas não. Aí você começa a passar ali, passar aqui, passar lá. Em vez de chegar às 6 horas da tarde, chega 10, 11 horas da noite em casa. Já encontra a mulher dormindo, os filhos dormindo. Aí eu te pergunto a você: sua casa é um porto seguro? A sua família é um porto seguro? Ah, pastor, mas a minha casa está passando por momentos difíceis, está passando por enfermidade, não importa, ainda é um porto seguro. Porque no momento que eu passei, eu enfrentei um momento difícil na minha saúde. Quem estava lá é o meu porto seguro. Quem, pastor? Minha esposa e minha filha, que estavam comigo. Na doença, na dor, quem estava são elas. As duas mulheres que eu tenho na minha vida. Que minha mãe faleceu ainda, tinha 9 anos de idade. Não vou contar a minha história, porque não dá tempo nem de contar esse testemunho. Mas eu quero dizer para você aqui, irmãos: faça da sua família o seu ponto seguro. Faça da sua família o seu refúgio. Pastor, mas lá em casa saiu do controle, querido. Existe um Deus que bota tudo no controle. Ai, meu Deus, vou ter que repetir isso. Aleluia. Pastor, meu marido está assim, meu filho está assim, minha esposa está assim, está assim, está assim. E aí, querido, ore, que Deus vai colocar no seu devido lugar tudo aquilo que saiu do lugar. Vai. Aleluia. Mesmo o espírito da enfermidade pode até Deus permitir de entrar, mas o Deus da cura também entra. Aleluia. Ai, irmãos. Por que, pastor? Porque a minha casa é meu porto seguro. É onde Deus tem o prazer de descer dentro da minha casa. Porque a gente achava que o culto é só aqui, né? Mas o culto começa lá. Lá na sua casa. Como, pastor? Tem que ser tudo igreja. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que quando eu estou em casa, minha filha tem 4 anos, irmãos. Minha filha já prega em casa, irmão. Ah, pastor, eu estou com o papai, estou pregando com o senhor. Está lá pregando em casa. Pega um lápis, escolhe de colorir, está lá cantando para casa fora. Gritando, né? Gritando. Fala, minha filha, fala mais baixo, você vai acordar o seu vizinho. Não, papai, deixa eu cantar. O que é isso, pastor? Direcionando o caminho. Obriguei a cantar, obriguei a pregar? Não. Ela está servindo, pegando de espelho os seus pais. Porque os pais são espelho. Eu disse no começo isso. E vou repetir de novo. Você é espelho. Seus filhos vão pegar você, pai, você, mãe. Aleluia, de exemplo para eles. Agora que cai para mim, para você a pergunta: será que o seu filho pode pegar você como exemplo de vida para ele? Se ele pegar o seu exemplo, aonde ele vai chegar? Porque quando o Tiago me fez o convite para vir, eu falei: Tiago, é o dia do culto da minha congregação. Ele falou: pastor, faz uma forcinha para mim. Eu falei: eu vou, meu filho. Eu vim conversando com o Senhor hoje, Senhor. É sobre família, é sobre o projeto do Senhor. Eu disse: Senhor, a palavra está aqui. Preparei o meu esboço. Aí Deus disse para mim: pode deixar, meu filho, que quem vai te usar lá sou eu. Falei: amém, Jesus. Porque servir a Cristo é o exemplo que o pastor disse aqui da mulher cananeia. Se você for pegar esse texto, ela não fazia parte do povo de Deus. Se você for pegar bem a história, irmãos, a mulher tinha uma filha endemoniada. Não é só endemoniada, estava miseravelmente endemoniada. Ela servia a outros deuses.
Ela vai ver Jesus pelo caminho, ela vai buscar pela filha que ficou em casa. Ela vai clamar ao Senhor pela filha. E quando ela sai gritando, e o texto diz clamando ao Senhor, aleluia, os discípulos se incomodam com o grito. Eu vou ser bem rápido aqui, do que Deus me direcionou quando o pastor disse essa palavra aqui. Os discípulos se acomodaram e disse: mestre, mestre, despede que ela vem gritando atrás de nós. Aí diz: eu não vim somente para os filhos. E quer dizer, eu vim somente para vocês. Mas só que a Bíblia fala que ela sai de trás e vai para frente e diz: socorra-me. Você sabe por quê, queridos? Porque o refúgio daquela mulher era a casa dela. E a casa dela não estava bem. E precisava ser restaurada a casa. Precisava ser restaurado os filhos. E ela vai clamar. E Jesus vai dizer: olha, não é certo. E Jesus vai dizer: não é certo eu pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É o texto. Sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Isso mexeu com Jesus. Sabe o que ela quis dizer, irmãos, trazendo para nós entendermos? Ela disse: olha, eu não faço parte do seu povo, só que eu não preciso do pão inteiro, eu preciso somente da migalha deles. Vou melhorar. Eu não quero o pão inteiro, eu quero um pedaço para resolver o meu problema. Eu preciso da minha casa restaurada. Eu preciso da minha filha restaurada. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus concede o que ela foi pedir. E a palavra de Deus diz no final que desde aquela hora a filha dela ficou sã em casa. Olha a importância de você buscar pelos seus filhos. Olha a importância de você buscar pela sua família. Quer mais exemplo? Jó é um grande exemplo, né, pastor? Jó é um grande exemplo. Quando seus filhos se juntavam com os outros, fazia festa, cada um em sua casa. Sabe o que Jó fazia? Jó não participava de festa. Jó levantava de madrugada para sacrificar pelos filhos. Porque Jó diz: pode meu filho pecar, contra Deus, então eu vou me sacrificar. Jesus, aí Jó, ele se sacrifica pelos filhos. É buscar pelo seu porto seguro, que é a sua família. Irmãos, eu posso perder o meu emprego, onde eu trabalho, junto na mesma empresa do nosso irmão Tiago. Posso perder, irmãos. Eu posso perder minha casa, mesmo que seja de aluguel onde eu estou morando. Mas eu não perco o meu porto seguro, que é a minha família. O próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo, pode ir lá, que aquele que não cuida da sua casa, muito menos pode cuidar da casa de Deus. Olha, a coisa tão importante você cuidar e zelar pela sua família, de você buscar pela sua casa. Se eu não cuido da minha casa, eu não posso cuidar da casa de Deus. É o texto. E está falando de presbíteros. Como eu posso direcionar a igreja se eu não direciono a minha casa? Se eu não cuido da minha esposa, se eu não cuido dos meus filhos, isso é dever meu, como marido e como pai. Como a minha casa vai ser meu porto seguro, aonde eu posso me refugiar, aonde eu posso me apoiar, aonde eu sei que eu vou ter um sim, aonde eu sei que eu não posso receber um abraço de outros, mas vou receber um abraço do meu filho, da minha esposa, porque lá é meu porto seguro. E Josué sabia disso. Por isso que ele escolheu: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é algo que você também tem que escolher para você hoje. Oh, glória! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando você fala eu e a minha casa, está falando, colocando junto no pacote a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, os seus filhos.
Porque para minha família ser meu porto seguro, eu preciso estar no altar de Deus. Eu preciso orar e buscar todos os dias pela minha família. Porque eu tenho certeza que o vizinho não vai nem se importar com o meu porto seguro. O seu amigo do seu trabalho não vai nem se importar com o seu porto seguro. Mas se tem alguém que tem que se importar com o seu porto seguro, é você. O que você está falando, pastor? Estou falando da sua família. É aquela que você que é pai, sai de manhã para trabalhar, sai cedo, deixa eles dormindo ainda, e quando chega já está todo mundo te esperando com café na mesa. Você sabe como é maravilhoso. Eu falo para mim como pastor e como pai, como esposo, eu consegui chegar às 5 horas da tarde do meu trabalho e poder voltar para minha casa e encontrar o meu porto seguro, encontrar com a minha família que Deus projetou. Sabe o que foi Deus que projetou, Tiago? Porque quando eu perdi meu pai ainda, ele sumiu num dia de domingo, eu tinha 18 anos. Ele foi achado 2 dias depois, boiando no Rio Doce. Eu ainda não servi o Senhor. E eu caí numa depressão profunda. Eu comia, bebia, só que eu comecei a beber demais para tentar segurar essa dor que eu sentia sobre a perda do meu pai. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar uma menina chamada Caroline. Ela tinha 14 anos, eu já tinha 18 para 19 anos. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 16 anos de idade. Ela me curou. Ela me curou. Através dela, eu aqui, irmãos. Deus usou meu esposo como instrumento para me ganhar para Ele. Amém, Jesus. Aleluia. Assim, foi assim. Não foi 5 anos, irmãos. Ana não precisava de um filho. Mas Deus também precisava de um sacerdote, profeta e juiz. Deus juntou o útil com o agradável. Vou dar um filho para ela, ela vai me dar para mim. E dele eu vou fazer um profeta, juiz e um sacerdote. Simples. Aí Deus usou eu, a minha esposa, usou o útil, o agradável, e olha. Que família linda que Deus usa como base. Hoje. Talvez se não tivesse conhecido a minha esposa, mas nem aqui eu estaria. Isso, porque Deus está me permitindo dizer isso, que isso eu não conto para ninguém. Isso é algo meu particular. Deus está me direcionando a dizer para pessoas aqui. Não sei da maneira que você chegou aqui, queridos. Não sei como é que está a sua casa hoje. Como é que estão seus filhos, como é que está a sua esposa. Mas eu tenho certeza que se tu tiver fé, quando tu sair daqui, Deus vai restaurar os seus filhos. Deus vai restaurar o teu marido. Deus vai restaurar a tua esposa. Deus vai trazer paz aonde há guerra. Deus vai trazer alegria aonde há tristeza. Irmãos. E tudo aquilo que o diabo armou dentro da sua casa está caindo por terra. Porque o diabo sabe daquilo que Deus tem na vida de cada um. E o diabo sabe do projeto de Deus. Ele sabe todo o projeto de Deus, aleluia. Que lá no começo de tudo ele começou a atacar um, atacar outro. Só que quando chegou em Jesus não tinha mais como barrar daquilo que Deus tinha. Então entenda, família é base. E é por isso que o diabo não tem família. Porque ele não sabe o que é isso. Então ele quer destruir quem tem. Ele quer trazer guerra onde a família tem paz. O diabo quer trazer tristeza onde há uma família feliz. Pastor, o que eu faço? Ora para Deus brindar o seu porto seguro. Ora para Deus visitar os teus filhos agora. Ora para Deus visitar o teu marido, que infelizmente
Josué disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, meu filho ainda não serve, mas vai servir. Você é exemplo. Pastor, meu marido ainda não serve. Você é esposa, você é exemplo. Pastor, minha esposa ainda não serve, infelizmente. Você é marido, você é espelho. Você é exemplo a ser seguido. É pesado dizer isso? Dizer, chegar alguém e dizer, fala, não, eu quero ser como pastor. Não, está errado pastor? Não, mãe. Então quer dizer então que Paulo estava errado em espelhar em Jesus, porque o povo espelhava em Paulo, porque Paulo espelhava em quem? Em Jesus. Em tudo que Paulo falava era Jesus. Jesus aqui, Jesus ali. Jesus era espelho de Paulo. Então eu sou espelho de Jesus. A avó, minha esposa, minha filha é espelho de mim, porque eu espelho em Cristo. Então você é espelho de pastores. Eu não quero servir a Jesus como o diabo serve. Eu quero servir Jesus como o pastor serve. Porque é exemplo. Porque ele espelha em Cristo. Porque o diabo espelha em Cristo. E ele vai servir de exemplo. E isso pesa para quem recebe. Não, eu sigo. O pastor não serve como exemplo. Isso para mim pesa. Não receber esse elogio, achar o bam, não. É aí que você tem que descer no nariz e buscar o Senhor mesmo. Porque tem pessoas ao teu redor que te vigiam e te olham todos os dias. Eu quero buscar como ele busca, eu quero orar como ele ora, eu quero louvar e adorar como ele adora. Porque é espelho. Eu quero encerrar. Coloque os seus pés. Você que está com a sua família, você puder, você que as crianças estão ali na salinha, você que está com a sua esposa, sua esposa ou um parente seu, se junta a ele agora. Que o diabo levantou dentro da tua casa está caindo agora. Todo espírito de vício, Deus está repreendendo agora. Lá na sua casa, lá no seu ponto seguro. Está caindo por terra toda a potestade, todas as correntes, as algemas que o diabo colocou em algum parente seu, lá na sua casa. Deus está repreendendo agora. Calabasube, canto, e calabai. Deus está quebrando agora. Deixa eu orar. Deus, nessa